Quarto dia, uma campanha que traz algo que nós aprendemos dentro da palavra, e nós passamos ali pelo Vale do Sal, como Davi venceu 18 mil no Vale do Sal. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse culto eu quero bastante atenção sua, amém? Bastante atenção, porque Deus quer falar com você através da palavra. Eu quero estar falando bem compassado para que você entenda e você sai daqui de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar, não tem vitória sem dor. Quem já viu falar que tem vitória sem dor? Não tem. Uma vitória e um sonho. O que para você ter um sonho? Primeiramente, o sonho ele tem que ser gerado dentro de você. É ou não é? Gerado. É igual, aqui tem várias mães, né? Existe parto sem dor? Não. Todo parto tem dor, é ou não é? Antigamente eram partos que fazia normal, mais dor, mas o cesáreo também tem dor. Então não existe parto sem dor, não existe milagre, bênção sem dor. Tem um sofrimento, tem a preparação que Deus nos coloca para que nós vamos, né? Nós falamos sobre a tempestade, e no meio da tempestade, outro culto. Hoje nós vamos dando continuidade sobre os sonhos, sobre as dores, sobre o sofrimento. Nós vamos estar falando sobre... Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, o 9 e o 10, né? Genealogia, né? Onde que... Um livro de 1 Crônica está falando ali da genealogia, das famílias, mãe, pai, filhos, e de repente foge de um texto para falar de um rapaz que nós vamos citar o nome dele aqui, amém? E sabemos que nome, antigamente, quando ia colocar um nome numa criança, primeiramente Elias via o significado, né, da tradição. Para que fugisse da tradição, aquele nome, o nome era o significado. Tanto que teve nomes que homens colocou, que o próprio Deus mudou. Deus mudou o nome de mulher na Bíblia, você sabe. Deus mudou o nome de homem, porque aquele não era o nome que Deus queria e Deus mudou. Teve homem na Bíblia que Deus não mudou o nome, mas Deus mudou a história dele. Amém? Deus mudou, deixou o nome trazia, marcava dores, marcava sofrimento, mas o Senhor ele não mudou o nome, mas ele mudou a história, amém? Então vamos ler aí, 1 Crônica 4, versículo 9, está dizendo assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: por quanto com dores eu dei à luz. Vamos ler para você entender? E foi Jabes mais ilustre do que o seu irmão, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: por quanto com dores eu dei à luz. Ao versículo 10: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me der abençoares muitíssimos os meus termos, aplicarei a tua mão, e for comigo, e fizesse o que do mal não seja aflitos. Deus concedeu e que ele tinha pedido. Repete comigo: Jabes. Fala com fé: Jabes. Amém? Falei aí, 1 Crônica, genealogia, estava falando sobre um nome, e de repente foge e sai para o nome desse rapaz, por nome de Jabes. A mãe esperava um filho e um sonho, e ela tinha um sonho de ter um filho abençoado, guerreiro, valente, e ali o sonho daquela mãe trouxe que Jabes foi um menino que cresceu. Naquela época não tinha cesáreo, era um parto normal. Segundo os historiadores, diz que Jabes, a cabeça dele era muito grande, o corpo era grande. Ele era um menino que no ventre da sua mãe, ele se gerou, cresceu, e foi um menino muito grande.
E na hora do parto, aqui no versículo 9, a própria mãe sentiu tanta dor. A própria mãe, esse menino nasceu porque ele tinha um projeto de Deus. Deus abençoou que esse menino nascesse, porque ele era grande. E a mãe sofreu demais, uma dor que ela marcou, que aquela dor ela diz: olha, eu vou colocar o nome dele de Jabes, porque essa palavra Jabes, ele veio da onde? Das dores, porque eu sofri, eu passei muitas dores. Jabes veio das dores, amém? Ela coloca esse nome, mas Jabes, quando ele cresce, ele quis mudar a história desse nome. Lembramos que aqui no texto de Gênesis, quando Isaac coloca o nome do filho de Jacó, aquele texto conhecido que você conhece, quando Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão. Então aqui Jabes, o 10, ele disse: porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos ao meu temor, implicarei a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal, não seja aflito. E Deus lhe concedeu que ele tinha pedido. Jabes, ele disse: não, eu vou mudar a história dessa situação. E Jabes ora. Jabes, ele começa a mudar. Sabia que ele era um nome que tinha vindo da dores. Jabes poderia ter pensado, presbítero: não, eu vim da dores, eu sou o menino da dor. Menino, aquele menino na escola pagando um bullying, está dizendo: esse menino veio das dores. Esse menino fez a mãe dele sofrer. Esse menino fez a mãe passar sofrimento, dor. Mas Jabes disse: não, ele poderia naquela época mudar uma letra. Ele poderia tirar-se uma letra do seu nome, já mudava toda a genealogia do nome. Ele poderia tirar uma letra ou aumentar uma letra, mas Jabes não aumentou e nem diminuiu uma letra, porque ele disse: eu não vou mexer no meu nome, mas a minha história vai mudar, porque dentro de mim tenho a vontade de vencer. O que nós aprendemos com a história de Jabes? Mesmo com o teu nome, mesmo que alguém fala que você carrega nome de maldição, mesmo que alguém aflige você, dizendo que o teu nome é um nome que você é trazido maldição, mas o Senhor está dizendo para você esta noite: a tua história vai mudar. Quem crê nisso, ergue a mão e diz glória a Deus. O livro de 1 Crônica fala sobre genealogia. Jabes, um filho que foi rejeitado pela sua mãe, pela dor do parto que ela passou. Ele foi rejeitado por quem? Pela sua própria mãe. Quantas pessoas pensam assim: olha, fulano morreu de câncer e vai morrer de câncer, a minha vida foi assim, isso vem de geração em geração. Se isso dentro de você querer mudança e disse não, maldição jamais vai ficar para trás. Quando eu passar, eu vou ser abençoado. E naquele momento, lembra daquele rei que o pai fazia tudo ruim, e quando ele assume o reinado, ele fez tudo diferente. Você não pegou. Não é porque você mora numa casa, do lado da tua casa tem uma boca de fumo, tem traficante, os teus filhos crescem do lado, os teus filhos podem ser dono daquilo lá. Não, os teus filhos é herança do Senhor, os teus filhos é projeto do Senhor. Mesmo dor que você passou, Deus está dizendo: eu estou mudando a genealogia, a história dos teus. Jabes, um homem que nasce por Deus, permitiu, senão não nascesse. Já matava a mãe, morria ali, mas ele tinha, o Senhor disse: não, vai nascer. No livro de Gênesis, aqui nós estávamos falando sobre uma mãe, que ela desejou ter um sonho, e pagou um preço, e teve uma dor muito forte, pelos sonhos. A dor, a sofrimento. Mas por que eu estou passando sofrimento? Por que eu estou sentindo tanta dor? Da situação que eu estou vivendo, de tudo que eu tenho passado. Por que tanta dor?
Agora abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 30 e o versículo 1. Aqui nós vamos falar de outra mãe. De outra mãe que tinha um sonho. O sonho dela não era pequeno, o sonho dela era grande. Ela tinha um sonho grande. Eu quero te dizer para você esta noite: o tamanho dos teus sonhos será o tamanho da dor. Ah, mas essa dor está grande. Então divide a dor que vai diminuir o sonho. Diminui o sonho que vai diminuir a dor. Amém? Gênesis 30, versículo 1, está dizendo assim: e vindo, pois, Raquel, que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse-lhe Jacó: dá-me um filho, senão eu morro. Quem que é essa mulher? E Raquel, a esposa de Jacó. Ela via ali as funcionárias, as empregadas dela tendo filho do esposo, e ela não poderia ter, e ela dizia o quê? Vendo, pois, Raquel, que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse Jacó: dá-me um filho, senão eu morro. O sonho dessa mulher era tão grande, e ela começa ali a arrancar e bater muito de frente com o próprio Deus. Talvez o seu sonho é grande, o Senhor vai mandar também o que? Muitas dores. Sabe por quê? Para que você dê valor àquilo que Deus está te entregando. Qual que é a diferença de você que serve a Deus e você que não é a pessoa que não serve? A diferença não. Mas eu pedi algo a Deus, eu paguei um preço, a dor foi muita, porque o Senhor marca aquilo que Ele entregou através da dor. Está sofrendo, aquilo que você está buscando tanto e não encontrou, tem dor, tem dia que é luta, lágrima, choro. Sabe o que acontece? Está grande o seu sofrimento, a tua vitória vai ser grande. Amém? É assim que Deus fala, é assim que Deus nos ensina. Agora olha aí para você ver o Gênesis 35, passa à frente, o 35, capítulo 35, vamos ler o 16, 17, 18 do livro de Gênesis 35. Aqui vamos falar da mesma mãe, da mesma mulher. Lá naquele momento ela pede um filho, e ela diz: se não tiver um filho eu morro. Senhor, se o Senhor não me der essa empresa, olha, eu vou se descabelar. Senhor, se o Senhor não me der esse, eu vou, não. Senhor, se o Senhor não me der esse esposo, eu descabelo, esta esposa eu descabelo. Deus pode até te dar, mas o tamanho da bênção é o tamanho da dor, do sofrimento. Então quer vencer? Prepara para a dor. Quantas pessoas não estão preparadas para a dor? Você está preparado para receber, mas não para passar dor, não para sofrimento. Por que os pastores não pregam isso? Porque não dá ibope, não dá dinheiro. Sabe o que acontece? É o tamanho da tua dor. Você vai passar dor. Se você está preparado para destacar, você pode preparar por pedrada, por levante, mas Deus é contigo. A diferença é essa. Se for catar você, amarrar você e jogar dentro da cisterna, Deus está contigo. Se amarrar você, jogar dentro de uma fornalha, Ele vai passear contigo. Se catar você, jogar dentro de uma cova de leões, Ele vai estar contigo. Essa é a diferença. Mas Ele não vai impedir a tua dor. Você sabe por quê? Que a dor é a preparação para valores daquilo que Deus te deu. Quantas pessoas vêm à igreja, recebe um milagre, o Senhor diz: não vou entregar não, que se eu entregar não volta mais. Se eu entregar, esta pessoa se perde. Aí o Senhor não entrega o milagre, sabe por quê? Ele disse: não precisa passar dor, precisa valorizar aquilo que vai dar. Quantas pessoas, então é isso que o Senhor tem falado conosco. Ao 16, e partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar em África, e teve um filho, Raquel, olha o filho aí, e teve trabalho em o seu parto. O que ela teve? Dor. Ela teve o primeiro filho. Quem que era esse filho desta mulher que tanto lutava?
Tanto que essa mulher pedia José, o governador do Egito. Ela estava gerando José. Ela teve dor. Era um filho da diferença. Era algo que ia aparecer. Se você quer vencer, pode preparar para a dor. Erga a tua cabeça. Não murmura. Vai marchando. Vai dando glória. Porque o que Deus prometeu para ti, Ele vai entregar. Mas vai ter dores. Mas vai indo, que Deus é contigo, igreja. O 16, ou o 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em o seu parto, ele disse à parteira: não tema, porque também este filho terá. O que a parteira falou? Ela primeiro, o filho dela foi quem? José. Repete comigo, José. Não, fala nome, fala com fé. José. Segundo filho, ela teve tanta dor, mas ela disse: eu quero algo melhor. Ela disse: eu quero mais. Mesmo ela sentindo dor, a mãe de Jabes já teve o quê? Outros filhos. Ela teve dor. Quando você está preparado para receber um problema, uma dor, você já está preparado? Não, já preparei. Então eu vou sentir essa dor, eu vou preparar. A dor do desemprego, a dor da separação, não, você está preparado. Então você está sentindo uma dor. A mãe de Jabes já tinha filhos, ela já tinha sentido dor. Mas a dor que ela sentiu de Jabes foi muito mais. Porque o Jabes era a diferença. Está pegando, igreja? Se você não pegar, vou descer, vou embora. Porque eu vim aqui para trazer uma palavra profética para você. Quando tu passar, o problema não vai passar. E se você quer destacar, Deus tem trono. Amém, igreja? Ao 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, e chamou o seu nome Benones, mas o seu pai se chamou o quê? Benjamim. O segundo filho de Raquel, ela morre no parto. Tanta dor que aquela mulher sentiu, ela não queria algo diferente. O Senhor disse: não vou dar. Agora, se você está preparado para a dor, é o problema. Só quer dizer, o que ele está dizendo? Tudo meu tem preço, tudo meu tem que pagar preço. Ele está dizendo: tem preço, tudo nessa vida tem preço. Quer ser abençoado? Não reclama das dores que tu tem passado. A Bíblia diz que ela teve um filho e morreu no parto. Mas antes dela morrer, presbítero, ela fala para a parteira: ora, eu quero que coloque o nome de Benones, o Benones das dores que eu passei. Estava dizendo, as dores, o sofrimento, é o nome de Benones. Ela coloca, querendo colocar, amaldiçoar o filho. Mas o próprio Jacó falou: não, o nome vai ser Benjamim, o Benjamim da minha mão direita. Ele está dizendo: filhos de promessa, algo que vai fazer a diferença nas 12 tribos. Lembra quando Jacó estava para morrer, ele pega e fala para os filhos, já estava velhinho, ele chama os filhos e diz: olha, você, ele diz: José, você é uma planta plantada na beira do ribeiro que dá frutos. Aí ele diz assim: olha, fulano, você é um escorpião, uma cobra que morde o carcanhar do cavalo para derrubar o cavaleiro, para matar. Mas ele disse assim: olha, Zacá, você é um jumento de o quê? De ossos fortes, jumento. O que era jumento? Você sabia quando Moisés era o quê? Era cientista. Quando alguém precisava de um cientista, veio da tribo de Zacá. Quando precisava de inteligente, porque o Senhor disse: pode ter o nome de jumento, pode ter o nome de quem não pensa, a história dele eu vou mudar. Então Deus está dizendo para você essa noite: o que importa é Ele mudar a tua história. Não importa a dimensão do teu problema, de onde você veio, o que você está carregando. O que importa esta noite é a história tua, que Ele vai mudar. Então erga a tua mão e diz: Senhor, muda a minha história hoje. Raquel, aquela que tinha o sonho de quê? De dar à luz. Raquel teve dores no nascimento de José,
Mas a Bíblia disse que as suas dores foi acentuada no nascimento de Benjamim. E as suas dores não medidas medida pelo tamanho dos seus sonhos. Raquel sentiu tanta dor que antes dela morrer, ela disse: coloca o nome dele de Benones, filhos da minha dor. Jacó disse: os filhos da minha, ela disse, da minha dor, da minha angústia, do meu sofrimento. Jacó disse o quê? O filho chamar Benjamim, da minha mão direita. Ele estava dizendo sonhos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Abra aí para você ver, no 10 e o 7. Daniel 10, 7. Está dizendo assim, eu vou ler por causa do horário. Está dizendo assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo e não viram, não, bastante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. O que Daniel falou? Qual que era o sonho de Daniel? Daniel pensava grande. Quando Daniel, aquele rei, ia tirar daqueles aquele jovem, e é levado para que ele comisse o manjar, ele disse não. Preço de Daniel. Daniel, nesse momento, quando ele pede algo a Deus, ele teve o que? Uma visão. A Bíblia diz aqui, você pode ler depois na sua casa, mais para frente, que ele recebeu, os companheiros dele fugiu, porque não estava preparado para a dor, para o sofrimento, daquilo que Daniel não estava preocupado com dor. Você imagina quando Daniel jejua tanto, que ele cai no chão, o anjo quer abençoar Daniel, a benção não vinha até Daniel. Deus, ele manda um anjo cortando a nuvem de demônio para entregar a benção para Daniel. Daniel é pegado na mão e ele diz: meu filho muito amado. Ele estava dizendo: Daniel, pode ter cova de leões para você, mas a promessa que eu tenho para ti é maior. Está dizendo: pode o mundo inteiro levantar, mas o que eu tenho para você é maior. Sonhos. Quanto mais a visão que Deus te der, maior vai ser a dores que virá com ela. Não tem momento sem dor, não. Você vai pensando, não. Tem pessoas que ele não quer. A Bíblia diz: conhecerei a verdade vos libertará. A Bíblia diz: tem pessoas que vêm a Deus, sabe atrás de quê? Atrás de algo. Ele vem o quê? Atrás de algo para conquistar. E quando ele não consegue, ele decepciona, ele sai da presença de Deus. Eu vim para a igreja, presbítero, porque eu quero algo, e de repente atrás de algo, aí de repente ele não vai ficar. O Salmo 1:5 está dizendo: o ímpio não permanece na congregação do justo. O que ele está dizendo? Não adianta. A Bíblia diz que água doce com salgada não corre. Ou você serve a Deus, entrega a tua vida a Deus, para Ele transformar a tua vida, ou você vira para outro lado e vai ser espancado pelo diabo. Porque o diabo, ele fala, ele só veio matar e roubar. O projeto do diabo para mim e para você é para matar e roubar, mas Jesus veio para mim e para você para trazer vida, e vida com abundância. Você precisa entender que Deus não te poupa hora nenhuma dessa dor. Faz parte do processo. Faz parte do processo. O que ele disse? Jesus: não vim para mudar a lei, não. Só vim para acreditar. Só vou ajustar algo que tem. Mudar não. Precisa. Amém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Nós já vamos orar. Quanto for maior o seu projeto, será maior a sua dor. Não tem como você gerar sem dor. Não tem como ter um parto sem dor. Não tem. Um sonho, quando você coloca, tem o que? Dor. Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? O Gênesis 37, abre aí rapidinho. Gênesis, vamos entrar no Gênesis. Gênesis 37, 8. Está dizendo assim: então lhe disseram ao seu irmão: tu, pois, deverá reinar sobre nós.
tu terá domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Olha o que acontece. Imagina aquele texto que você conhece. José chega para contar um sonho. José chega para contar o sonho, e o sonho dele tem a ver com a dor. Naquele momento, olha o 8, ele disse, então lhe disseram aos seus irmãos: tu, pois, deverá reinar sobre nós, tu terá domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Imagina, Jacó disse, para lá, ele chega na mesa, na hora que está todo mundo, 12 irmãos, 11 irmãos, comendo pão, naquela época, imagina, irmão. Aí ele chega por último, José diz, sonhei. O que você sonhou? Eu sonhei que tinha uns fechos, e o meu fecho era diferente. Aí de repente o pai tinha comunhão com Deus, diz, olha esse sonho, tem alguma coisa diferente. Aí ele volta depois, José dobrou a dimensão do seu sonho. No outro dia, presbítero, ele dobra a dimensão do sonho dele. Qual é o seu sonho? Sabe por que tem pessoas, eles, não, eu quero chegar aqui, e de repente ele muda o sonho. Não, o meu sonho é esse, o meu sonho é aquilo. O sonho que você quer, você tem que continuar sonhando, continuar acreditando e sabendo as dores, não afastar das dores, que Deus vai te entregar a promessa. É isso, mas muda. Aí ele mudou a dimensão do sonho. Ele de volta no outro dia, sonhei de novo. Tinha lua, tinha estrela, tinha o sol e a lua, e as estrelas 11 se inclinavam sobre mim. O pai olhou, porque tinha comunhão com Deus, disse, olha José, nesse sonho seu já sei, eu e os teus irmãos vai inclinar diante de ti sobre terra. Os irmãos já abriu o olho, vamos acabar com ele, vamos bater nele, vamos prender ele, vamos matar ele. Sabe por quê? Os sonhos dele dobrou a dor. O sonho. Você sabe que o diabo não está preocupado de onde que você está e onde você vai chegar. Ele está preocupado com os seus sonhos. O que você quer? É isso que ele está preocupado. O 9 diz assim, ele dobra. E sonhou ainda um outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre mim. Olha o que ele fala. Quando ele diz, olha, eu vi a lua, o sol, a minha mãe e o pai estava se inclinando sobre mim. 11 estrelas, eram os 11 irmãos, com ele era 12. Tanto que José, vai chegar aí agora em janeiro, nós temos uma campanha dos 12, uma das campanhas mais fortes que tem, campanha dos 12, né? Se você vê, o ano é com quantos meses? 12, e o dia é com quantas horas? 12, a noite é com quantas horas? 12, foi quantos discípulos? 12, foi quantos apóstolos? 12, amém? 12 tribos. Imagina, ele diz, tem 11 estrelas, o sol e a lua se inclinava perante mim. Pronto, acabou. Você imagina que quando os irmãos se revoltam contra esse jovem, ele vai ao campo atrás dos irmãos, e de repente, nesse período, o pai está construindo o quê? Uma túnica para ele. Mesmo que a túnica, porque a túnica que Deus prepara para você não serve em ninguém, não. Se alguém estiver pensando que serve, não serve. É sua e é sua mesmo. Pai lá está lá costurando. Chegava um filho e disse, pai, quem quer essa túnica? Ele, não, diz aqui, é para aquele filho muito amado, o mais amado. O outro chegava e dizia, sabia que era eu? Meu pai está fazendo uma túnica para mim. O outro, não, aquela é minha, a outra é minha, e briga. E o sonho dele era chegar um dia, era de ter uma comunhão com Deus, e aquilo gerou dor. Imagina que quando ia comer, a mãe tinha que tirar comida para que ele não ficasse com fome.
Imagina que aquele menino humilde, sem malícia, ele ia ainda cuidar dos irmãos. Os irmãos estão no campo, vai lá levar um pão para os irmãos. Aí chega perto dos irmãos, quando os irmãos veem ele de longe com o pão, diz lá, o sonhador está vindo. Vamos ver até onde ele vai, que este sonho. E acompanha ele. Aí diz José, mas para aí, fecha os seus olhos, que eu tenho um presente para você. Está quente, está frio, lembra da brincadeira? Quando ele chega na boca do buraco, os olhos fechados, 20 mãos nas costas dele empurrou e disse, agora sonha. Era quem? Os seus próprios irmãos. Sabe o que não caiu no buraco? A túnica. Não podia ter jogado a túnica. A Bíblia diz que eles tiraram a túnica e jogou José. O problema era José? Era a túnica. O problema é teu destaque. O problema é onde tu vai chegar. Aonde você vai chegar, isso que dificulta. O problema de José não era ele, era o que? A túnica, o sonho dele. Ele já estava dizendo, essa túnica está dando um manto de proteção para que ele chegue no seu lugar dos seus sonhos. Era isso. Tiraram a túnica, pegaram o sangue de cabrito, lameou a túnica e jogou José dentro da cisterna. Levou a túnica para o pai e diz, olha aí, está vendo essa túnica, você conhece? Quem que não conhece aquilo que você constrói? Sim, essa túnica é do meu filho. E ali Jacó chorou. Ele não queria um filho. A dores dele, a dor de Jacó foi tão forte, que as irmãs chegou para tirar. Ele disse, não, deixa eu descer até a sepultura do meu filho. Dor para ver o filho governar, para em toda a terra do Egito estava tendo, não tinha comida, fome, mas em toda a mesa do Egito tinha pão, porque aquele filho sonhador, pode prestar atenção para você ver, coloca uma pessoa dessa aí, fica aí parado na frente da igreja, descendo pessoas para lá, para cá, aí de repente você diz, olha, passou alguém com a roupa assim, branca, preto, vermelho, amarelo, não me lembro, mas deixa passar uma pessoa com roupa, tudo quanto é cor para você ver, 7 cores, aquilo vai marcar. Eu lembro sim, passou uma pessoa aqui com a roupa diferente, porque a diferença, ela marca. Se você quer ser diferente, então vai marcar. Se você quer chegar, então continua. Sabe por que as dores, tem momentos, não, está vontade de largar, abandonar. É porque é grande o que Deus tem para você, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Então não desista. Amém, igreja? O tamanho da dor é o compatível do tamanho dos projetos. Quanto maior a visão, maior a dor. Você só vai ter sucesso na restauração se o próprio Deus te colocar no meio para ter desejar aquilo que é e aquilo que não é. O sucesso só vai continuar. 2 Reis 2, versículo 19. O sofrimento está dizendo assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa habitação desta cidade, como os meus senhor vê, porém as águas são má e a terra estéril. E ele lhe disse: traz-me uma salva nova e ponha nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nela e disse: assim disse o Senhor, sararei esta água, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. O 22, e ficou, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Fica sobre os seus pés. Nós já vamos orar.